Uma carta do inferno. Caro Anderson. Não tenho muito tempo, eles estão procurando por mim, estão sempre procurando por mim. Bestas do inferno, incansáveis, decididas a me capturar e me torturar por séculos. Eu sei que você pensa que estou morto, Anderson. E você estaria certo em achar isso, pois eu realmente estou. Mas para mim as coisas ainda não acabaram. Perdi o meu direito para descansar em paz no momento em que cometi suicídio, o conselho determinou isso. Sei que você é cristão, Anderson, e eu também era. Mas não existe paraíso, nem Deus, existe apenas paz e inferno. O conselho é um grupo de 300, 150 demônios e 150 santos, não há anjos. Eles que decidem se o falecido vai descansar em paz ou será condenado à eternidade no inferno. O conselho decide isso verificando a sua vida, examinando seus crimes ou pecados. Porém, o que mais interessa para eles é a causa da sua morte. Por exemplo, se você foi assassinado, pode escolher por descansar em paz permanentemente, ou pode escolher renascer como uma nova pessoa em uma nova vida. Essa regra se aplica também para crianças e virgens em alguns casos, não sei por qual motivo. Se você teve uma morte natural e uma vida livre de crimes, você ganhará a paz. Mas como você já sabe, cometi suicídio, e isso já me garante um passe só de ida para o inferno. É realmente uma droga, mas o que posso fazer? De qualquer forma, quero que você entregue meu pedido de desculpas para minha família, o resto dos meus amigos e, é claro, Tammy. Diga que eles não têm culpa. Ah, também diga para Tammy que eu sempre a amarei. Eles estão perto agora, então vou acabar logo essa carta. Meu Deus, posso ouvi-los me chamando, eles sabem que estou aqui, sabem onde todos estão, você não pode fugir para sempre. Você pode correr por décadas, séculos, milênios, mas eles vão pegá-lo cedo ou tarde. O tempo é diferente aqui, um dia aqui é quase um segundo para os vivos. Posso sentir o cheiro deles agora, eles estão muito perto. Adeus, meu amigo. Atenciosamente, Derek. PS, rezo para que você não termine nesse lugar. Sozinho no escuro. Alguns anos atrás eu e o meu amigo, Alex, nos tornamos extremamente curiosos pelo paranormal. É claro que eu era cético, então procurávamos frequentemente por locais abandonados em Nova Jersey para tentarmos provar que não havia assombrações nenhuma por ali. Muitos lugares pareciam bem normais durante o dia, mas assim que escurecia, eles ficavam bem sinistros. Alguns locais notáveis em que estivemos foram o Etrane Asylum e a Empty Walls Mansion. Ouvíamos sobre esses locais e íamos visitá-los. Também houve um certo local chamado Essex Mountain Sanatorium, onde o Alex e eu tivemos a experiência mais estranha de nossas vidas, mas vamos começar do início. Eram 10 horas e 30 minutos da manhã, eu estava tomando café com meu pai. Meu celular vibrou em meu bolso. Era o Alex me falando sobre um sanatório abandonado. Eu estava bastante ansioso. Falei com ele que poderíamos ir no sábado e ficar por lá até umas 2 horas e 30 minutos da manhã. Ele concordou. Meu pai me encarou com um sorriso assustador. Então, senhora caçador do sobrenatural, planeja algo diferente dessa vez para ver algum fantasma? Ele riu. Não, tem alguma ideia que possa nos ajudar? Respondi. Bom, tem um jogo que os meus amigos de bebedeira costumavam fazer quando estávamos acampando, ele respondeu com um sorriso travesso no rosto. Ele me explicou um tipo de experimento psicológico que ele costumava fazer quando era mais jovem. Meu pai se referia a ele como o jogo. As instruções para jogá-lo eram muito simples. 1. Deve jogá-lo entre as 2 horas e 4 horas da manhã. 2.
Você tem que estar sozinho durante o jogo ou não poderá sentir a solidão ou o sentimento de isolamento. 3. Você precisa ir a uma área silenciosa e sem janelas. Precisa estar bastante escuro. Por fim, ele me disse que todas as portas do local devem estar completamente abertas. Eu deveria me sentar no meio do local e ficar olhando para a porta, ou as portas, que estão abertas. Eu falei para ele que tentaríamos isso quando estivéssemos lá. Ele assentiu e voltou os olhos para o jornal. Pulando para o sábado, o Alex já estava esperando na frente da minha casa. Ele estava usando uma camisa polo vermelha e short preto. Ele até parecia uma versão asiática de Tom Cruise, porém, um pouco mais baixo. De qualquer forma, ele me levou para o sanatório e quando chegamos lá já era noite, e o local parecia bem assustador. Tentamos abrir a porta principal, mas estava trancada. Achamos uma pequena janela com espaço suficiente para passarmos, então entramos imediatamente. Lá dentro estava bastante escuro e não conseguiríamos enxergar nada. Mas felizmente Alex levou algumas lanternas. A sala em que estávamos não era tão ruim. Era o dormitório, eu acho, e a essa altura já não estávamos com tanto medo. Então lembrei do jogo que o meu pai falou. Abri a porta para o corredor e procurei por um quarto perfeito para o jogo. Encontrei um quarto na enfermaria e então entramos para checá-lo. Pedi para que o Alex voltasse para o dormitório e ficasse por lá. Ele ficou confuso, então expliquei sobre o jogo e ele aceitou relutante. Preparei tudo e me certifiquei que não houvesse nenhuma luz entrando no quarto. Abri as portas e sentei no meio do quarto encarando elas. E esperei. Logo comecei a ver coisas uns 2 minutos após o jogo ter iniciado. Vi sombras e ouvi sussurros. Às vezes eu conseguia ver um reflexo branco no meio da escuridão. Logo comecei a mergulhar no medo e tudo começou a ficar pior. O meu cérebro começou a me pregar truques. Comecei a ver o meu pior pesadelo se formando na escuridão. Aquela mulher terrível do filme O Grito. Pelo canto do olho pensei ter visto um rosto pálido na escuridão. Eu sabia que estava tendo alucinações. E mesmo assim não consegui me segurar por muito tempo. Corri o mais rápido que pude. Voltei para o dormitório e vi o Alex também tremendo de medo. Pulamos pela pequena janela e nos jogamos para dentro do carro. Ficamos em silêncio por quase 1 hora enquanto o Alex dirigia de volta para casa. Então finalmente tive coragem para quebrar o silêncio e perguntar por que ele estava tremendo. E ele me contou que enquanto voltava pelo longo corredor, antes de entrar no dormitório, ele deu uma rápida olhada para trás e viu uma pessoa muito pálida sair rapidamente se arrastando do fim do corredor e entrar no mesmo quarto em que eu estava. Ela nunca dorme. Eu e minhas amigas adquirimos um velho livro de uma loja de usados. A capa já estava bastante gasta, então era impossível ler o título, e o livro parecia não ter sido tocado há anos. A mulher no balcão nos avisou que uma vez aberto, nunca poderá ser desfeito. Nós rimos achando que fosse uma piada para nos assustar um pouco, mas os seus olhos demonstravam um medo real. Fomos para a casa da Ritter para abrir o livro. Quando o abrimos, uma gélida brisa passou pelo quarto e as poucas velas que estavam acesas se apagaram. Rimos nervosas e tentamos tomar isso como uma coincidência. Na primeira página havia um pequeno símbolo feito com tinta vermelha. Na página seguinte havia uma escrita em latim. Nenhuma de nós sabia o que significava, mas Ritter tentou ler em voz alta. Num quão dormir. Depois que falou isso, a atmosfera dentro do quarto tornou-se mais pesada, como se algo estivesse nos observando agora. Nós hesitamos, mas finalmente, depois de um momento de silêncio, viramos para a próxima página.
Não havia nada na página, apenas um nome no canto. Escrito em um pequeno rabisco, estava o nome Kayla. Ficamos um pouco perturbadas porque Kayla era nossa amiga e estava ali com a gente. Talvez seja coincidência. Existem muitas pessoas que se chamam Kayla. Provavelmente nos assustamos porque estamos cansadas. Vamos dormir. Todas deitamos confortavelmente, mas por alguma razão não conseguimos dormir. Ainda podíamos sentir como se alguém nos observasse pelas sombras. Eram 2 da manhã quando finalmente consegui dormir, as outras já tinham caído no sono antes de mim. Tive vários pesadelos perturbadores. Eu estava em um quarto escuro, Heather estava na minha frente e Kayla sentada no meio. De repente apareceu uma mulher monstro terrível. Tinha grandes olheiras e parecia que não dormia há anos. Heather permanecia ali em pé e pálida, e eu assistia horrorizado enquanto Kayla era devorada pela criatura. A criatura olhou para mim, com sangue pingando da boca. Então apontou para Heather e desapareceu. Pulei para fora da cama no escuro, procurei por Heather e a vi sentada, pálida como um fantasma, olhando para o colchão onde Kayla estava dormindo, e agora ela havia desaparecido. Liguei a luz e corri para o colchão. Havia manchas de sangue. Heather continuava sentada, paralisada de medo. Eu sabia que ela teve o mesmo sonho. Olhei para o livro que estava aberto na escrivaninha. O nome de Kayla estava riscado, e o de Heather foi adicionado logo abaixo. Depois disso Heather foi parar em uma clínica psiquiátrica. A mãe de Heather resolveu mandá-la para lá depois que entrou no quarto dela. Ela não dormia há dias e havia escrito "Ela nunca dorme" por toda a parede. A mãe dela pensou que esse comportamento era resultado dos dias sem dormir e simplesmente mandou que os doutores a consertassem. Os doutores tentaram de tudo, de tratamento com choque a sedativos. Ela lutava para que acreditassem que ela seria a próxima. Mas não acreditavam nela, eles pensavam que era apenas mais uma simples paciente. Eles lhe deram uma mistura com vários sedativos, esperando que a fizesse dormir, mas não sabiam que estavam cometendo um erro. Eu estava mais uma vez no quarto escuro, mas Heather agora estava no centro. Ela parecia transtornada e tinha perdido muito peso. Eu a vi afundar no chão e desaparecer. Fiquei feliz por não precisar vê-la sendo dilacerada. Acordei de súbito e vi o livro em minha mesa de cabeceira, o que não fazia sentido porque eu o joguei fora no outro dia. O nome dela estava riscado, e o meu era o próximo. Na manhã seguinte, minha mãe me contou que os médicos monitoraram a Heather enquanto ela dormia, e presenciaram algo assustador. Eles assistiram ao corpo dela sendo arremessado pelo quarto, sendo dilacerado, mas os monitores que mostravam a atividade cerebral indicavam um pesadelo normal. Como um pesadelo poderia fazer isso? Finalmente, depois das 3 da manhã, ela morreu. Eles disseram que a morte dela foi muito dolorosa, mesmo que estivesse dormindo. Agora temo pela minha vida. Já não durmo há quase uma semana. Sinto como se ela estivesse me encarando, perfurando a minha alma, esperando que eu durma para me pegar. Eu não quero dormir. Eu não quero morrer. Ladrão de sonhos. Sabe aqueles sonhos tão reais, tão vívidos que chegam a assustar? Mas quando você acorda, tenta lembrar-se deles e simplesmente não consegue. A realidade é que ele não quer que você lembre. Ele não tem nome, mas gosto de chamá-lo ladrão de sonhos. À noite, quando você finalmente consegue dormir, é quando ele vem. Ele espera até você entrar em sono profundo e então ele invade seus sonhos. Quando ele entra no sonho, ele gosta de um pouco de diversão, ele gosta de ferrar com sua mente, ele muda seus sonhos, e quando digo muda, quero dizer que ele pode transformar a sua caminhada em uma praia ao pôr do sol em um show no circo dos horrores.
Um pesadelo do qual você não pode escapar. Ele faz você sonhar com o que ele quiser. Quando ele entra em sua cabeça, ele toma o controle e garante que no fim você não lembrará nada. Ele limpa a sua mente sem deixar vestígios. Às vezes, quando você acorda pela manhã, pode conseguir vê-lo rapidamente antes dele apagar a sua memória e levar seus sonhos. Antes de dormir hoje à noite, arrume uma câmera e a deixe bem escondida, porque se ele encontrá-la você vai se dar mal. Ele não gosta de mostrar o rosto. Eu consegui vê-lo uma vez, e mesmo sendo em vídeo desejava não tê-lo visto. Ele é careca, tem cicatrizes pelo rosto e não tem o olho direito, no lugar há apenas um profundo buraco negro. Porém, a coisa mais perceptível nele era a cabeça curvada para trás, com costuras ligando ao pescoço, costuras que parecem ter sido feitas por ele mesmo. Eu tenho um aviso. Não olhe para o único olho dele. Se você encarar o único olho dele, mesmo através de um vídeo, na próxima vez que você acordar ele não terá roubado apenas os seus sonhos. Não faça igual a mim. Ele me tirou algo muito importante. Agora tenho que encarar o mundo pela metade. Latidos. Ainda lembro daquela noite. Eu morava em outro país, quase 2 anos atrás. Eu acordei, chequei meu celular para ver as horas. Eram umas 2h30 da manhã. O que me fez acordar, eu não lembro. Na minha cozinha tinha uma porta para o jardim dos fundos, e ela era minha única fonte de luz naquele momento. Já que eu não tinha ligado a luz, eu pretendia passar rápido pela cozinha. Então ouvi o som de algo arranhando e farejando do lado de fora da porta. Derrubei o copo d'água, e fiquei ali paralisado de medo. Os arranhões ficavam mais frequentes, e o som de algo farejando foi substituído por latidos. Latidos quase desesperados, como se estivesse implorando para entrar. Tinha aquele toque choroso que todos os donos de cães conhecem, principalmente quando o cachorro tem fome. Esses latidos logo pararam. Por quase 2 minutos o silêncio permaneceu. Eu não podia fazer nada, ainda estava paralisado, e rodeado por cacos de vidro. Então, as batidas começaram. Batidas desesperadas, acompanhadas por ruídos agressivos. Nem posso comparar com algum outro som que eu já tenha ouvido. Eu podia sentir a pura maldade naqueles sons. Era sanguinário. Esse não era mais o meu cachorro. Com certeza não era o meu cachorro. Ele tinha morrido há 3 dias. Em um sábado de manhã frio, uma mulher idosa pousava sua mão em cima de uma lápide. Henry Blackwood, -1938-2004. Ela colocou flores sobre o túmulo e chorou, algo que não costumava fazer. Ela sempre fazia questão de trazer algo de Henry quando fazia sua visita anual ao seu túmulo, pois sua memória não era o que costumava ser, e seu cérebro precisava de ajuda para relembrar dos fatos. Ela trouxe algo que sempre odiou, os aparelhos auditivos de seu marido. Ela se lembrava melancolicamente de como ele nunca o havia usado, sempre insistindo que tinha uma audição perfeita apesar de manter o volume da televisão tão alto. Agora, tudo o que ela queria era que ele voltasse e a acolhesse novamente. "Oh Henry", dizia enquanto caiu de joelhos e olhava para o céu, "como eu gostaria que você voltasse para mim." Lá em cima no céu e através de sua visão borrada com lágrimas, ela viu uma espécie de estrela vermelha. Era fraca, mas de repente, ela ouviu uma risada maligna e a estrela brilhou irregularmente. Em seguida, ela desapareceu no meio do sol. A mulher enxugou suas lágrimas. Estranho. Seria somente um mero produto de sua imaginação? Ela se levantou e examinou a área, mas não viu nada. Parecia que o momento não passava de simples, velhas e comuns mudanças de humor femininas.
Quando ela sorriu, uma pergunta surgiu juntamente com a ideia de uma realidade macabra: será que a bateria do aparelho auditivo ainda funciona? Ela o colocou em seu ouvido e o ligou. Podia ouvir as quedas de penas de corvos em uma árvore perto dali. Provavelmente ainda funcionava normalmente, devido à falta de uso de seu marido. E então, engolindo em seco, ela encostou a orelha no chão, em cima da sepultura. Sua boca se abriu horrorizada quando ela ouviu batidas, arranhadas e uma voz bastante familiar gritando desesperadamente. 4h03. Eram 4h03 da manhã quando acordei gritando. Foi um pesadelo. E nesse pesadelo, eu assisti a todos que eu conhecia ou amava serem mortos por uma criatura de baixa estatura, corpo gordo e longos braços que terminavam em garras que pareciam mais com espadas. Seus olhos eram fendas que soltavam um brilho vermelho no escuro, e seus dentes eram longos como chifres, e afiados como faca de açougueiro. Ele olhava para mim antes de matá-los, e gargalhava sempre que estripava um dos meus entes queridos. Como ele entrou? Ele enganou alguém para deixá-lo entrar em minha casa. Ele não poderia entrar sem permissão. Ele me contou depois que arrancou o coração da minha mãe. O pesadelo acabou com a criatura soltando seu sorriso maligno e andando lentamente para mim, arrastando as garras no chão. Eu gritei, e acordei. Eu estava em meu quarto, em minha cama, em segurança. O relógio mostrava 4h03 da manhã. Ouvi uma batida na porta, e congelei imediatamente. Tommy, ouvi você gritando, você está bem? Ouvi a minha mãe falar. Que alívio, minha mãe está aqui. Estou bem, mãe, foi apenas um pesadelo, respondi, transbordando de alívio. Certo, querido, eu lhe trouxe um copo d'água, você quer? Claro, eu disse, e quando já ia abrindo a boca para falar lembrei que as férias em família já tinham acabado. Eu já tinha me despedido dos meus pais e retornado para meu apartamento em outra cidade. Passei o resto da madrugada escondido no armário, esperando o amanhecer. Jovem outra vez. A velha e rancorosa mulher esteve encarando a banheira por uns 15 minutos até ter certeza que ele estava morto. Retirando seu pé podre de cima da cabeça dele, ele boiou lentamente para a superfície da água calma e fria. Agarrando-o pela cabeça com suas unhas em garras penetrando em sua pele branca e macia, ela o retirou da água com um único movimento antes de esmagá-lo com força no chão. A parte de trás de sua cabeça ficou mole e achatada como uma panqueca, enquanto os lados se partiram e fluidos cerebrais vazavam pelas rachaduras. Então ela começou a trabalhar. Pegando uma tesoura enferrujada, ela começou a cortar toda a pele ao redor da cabeça, tomando um cuidado especial para preservar as pálpebras. Então, com bastante esforço, ficando pior com a falta de alguns dedos em sua mão, ela arrancou a cabeça dele e a descartou jogando em uma pia. Ela era grisalha, com cabelos caindo até os joelhos, terríveis olhos fundos e uma boca com poucos dentes. Feia. Horrorosa. Mas isso estava prestes a mudar. Pegando uma grande agulha e uma grossa linha, ela começou a colar a pele em seu próprio rosto. Não parecia nada atraente. A pele estava presa em seu rosto pela linha apodrecida, que contornava o seu rosto entrando e saindo por baixo de sua pele. Ela ignorou a dor. E o sangue. Havia muito sangue. Parte do sangue nem era dela mesma. Depois de 15 minutos agonizantes, ela se levantou com seus joelhos oscilantes, suas mãos ainda estavam trêmulas e a sua visão levemente borrada pela dor intensa. Mas nada disso importava agora. Enquanto se olhava no espelho, ela não pôde deixar de sorrir, aquele maligno, sujo e desdentado sorriso. Antes ela era nojenta, como uma bruxa, ou alguma outra criatura morta, mas agora ela estava linda.
Foi um milagre a família do outro lado da rua ter confiado nela para tomar conta do bebê. Não importava agora. Ela finalmente tinha um rosto infantil. Não se esqueça de piscar. O que você está olhando agora é a tela de seu computador. Isso ou alguma tela de celular, iPad ou tablet. De qualquer forma, seus olhos estão focados neste pedaço de vidro que esconde diversas formas por trás dele, que no momento, seria esta história. Mas deixe-me perguntar uma coisa. Há quanto tempo você ligou esse seu aparelho? Provavelmente há muito tempo, certo? Como eu poderia saber disso? Bem, você provavelmente não ligou seu aparelho somente para ler especificamente esta pequena história e nada mais, certo? Não. Você provavelmente estava cansado de navegar pelas suas mídias sociais, jogos, vídeos, ou qualquer outra coisa, e só aí se deparou com essa história. É algo diferente de se ver após tantas horas fazendo todas essas outras coisas. Outra pergunta. Quando foi a última vez que você realmente piscou? Eu digo realmente porque alguns de vocês simplesmente palpitam suas pálpebras ou olham rapidamente para outro lugar e depois de volta para a tela do aparelho, se fazendo pensar que talvez tenham piscado. Esse aparelho, esse emissor de luz constante se aprofunda em nossas pálpebras constantemente. Dito isso, tente fechar seus olhos por pelo menos um segundo antes de abri-los novamente. Sente uma incômoda dor em suas pálpebras. Se não for o caso, então você está seguro por enquanto. Veja só, este pequeno experimento é apenas para descobrir se ele te quer. Quem é ele? Você pergunta. Ora, a essência do outro lado da tela, é claro. Ele se alimenta da mente humana, manipulando as pessoas com diversas iscas, como sites de redes sociais, vídeos, jogos e outras maneiras de entretenimento para impedir você de combatê-lo. Ele sabe tudo sobre você, e aplica esse conhecimento para reivindicar a atenção de sua vítima. Ele não tem nome. Todas as pessoas que tenham tido algum contato direto com ele morreram no último segundo antes de reconhecer sua presença. Agora, se você sentiu essa dor em suas pálpebras, já é tarde demais. Você já está preso à sua isca assim como um dependente químico está preso às drogas. O primeiro pensamento de cada manhã é apertar aquele bom e velho botão de ligar. A realidade lentamente se derrete à sua volta e a única coisa que você consegue olhar é essa luz radiante. Você navega em seus sites como de costume, não percebendo enquanto seu cérebro derrete lentamente, pouco a pouco. Sua família e seus amigos notam algo estranho quando vêm para visitar, mas deve ser apenas a imaginação deles, então eles decidem deixá-lo em paz. Você nunca sai de seu quarto, ou do lugar onde costuma entrar nesse modo paralisante. Depois de alguns dias, dormir, comer ou ir ao banheiro não são mais coisas essenciais para você, pois está ocupado demais para fazer qualquer uma dessas coisas, ou pelo menos, é assim que ele quer que você pense. Os únicos movimentos que você faz é o de arrastar e clicar do mouse ou mexer seus dedos rapidamente através do teclado. Essa é a única coisa que você sabe fazer. Uma gota de um líquido vermelho sai de sua boca, mas o item na tela é muito mais importante para se preocupar agora. Não se esqueça de piscar. Agora você está chorando lágrimas vermelhas, por alguma razão. Um cheiro metálico enche suas narinas quando o sangue começa a escorrer do nariz, boca e ouvidos, manchando a superfície onde você está apoiado. Olhos negros como buracos aparecem em seu dispositivo e você encara cegamente para eles em silêncio por um total de 60 segundos antes de cair frio e morto em seu próprio sangue. Isso é o que irá acontecer, de qualquer maneira. Você vê, ele está te olhando agora mesmo de trás dessas letras que você está lendo agora. E a cada segundo que você gasta com seus olhos encarando essa luz hipnotizante, ele se alimenta cada vez mais.
Gostaria de lhe dizer para desligar este dispositivo e nunca mais olhar para ele novamente, mas eu estou morrendo de fome, e essas camadas de sua mente suculenta são muito deliciosas para se resistir. Ah, só mais uma coisa. Está tudo bem se você se esquecer de piscar.